Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Ramalho Advocacia, e hoje eu quero falar com vocês sobre um processo que nós vencemos. O processo foi relacionado a mim, né? Eu processei o Banco Itaú, postei até um shorts recentemente falando sobre essa situação, na realidade sobre um tema que a gente já abordou até aqui no canal, tá? Mas a situação é a seguinte: eu constituí um cartão com o Banco Itaú já há algum tempo, né? E usava pouco esse cartão, nunca trazei fatura, só que o Banco Itaú embutiu ali seguro, né, realizou de forma indevida a redução do limite do cartão, sem obedecer às regras estabelecidas em resolução do Banco Central, né, afrontando completamente o Código de Defesa do Consumidor. Só que essas situações elas foram se perpetrando ao longo do tempo. Então, inicialmente surgiu ali um seguro, eu já pagava a anuidade do cartão. Posteriormente, o limite foi reduzido, era R$ 3.500 o limite, foi reduzido para R$ 1.500, né? Foi se passando ali situações, né? Posteriormente, houve um parcelamento indevido da fatura, depois foi estornado, até que chegou em março desse ano e eu recebi uma comunicação de que novamente o limite do cartão seria reduzido. Só que uma redução extremamente abrupta. Eu não utilizava o cartão de forma recorrente, raramente eu utilizava, mas o banco reduziu o limite de R$ 1.500 para R$ 2.000, o Banco Itaú, né? E após reduzir o limite, comunicou que estava me informando num determinado dia e que essa medida já passaria a valer no dia seguinte. Então, diante de tantos abusos realizados pelo banco, tá, eu tomei uma decisão de que eu processaria o Banco Itaú, né? Era um banco que eu não tenho um grande relacionamento, eu mantinha apenas esse cartão de crédito que pouco utilizava, então resolvi processar o banco, haja vistas inúmeros abusos. Só que, para nossa não surpresa, tá? Ao longo do último mês de maio, a reportagem do jornal Metrópolis revelou que o Banco Itaú admitiu, em um processo movido pelo Ministério Público de Minas Gerais, que durante 14 anos realizou esse tipo de situação de cobrança, de abusividades, e o banco reconheceu, admitiu que fez isso propositalmente por 14 anos. Inclusive, a gente gravou um vídeo mais recentemente falando sobre se o banco devolveria esse dinheiro, e o banco devolveria. E antes de mais nada, eu preciso trazer para você a notícia de hoje do jornal Metrópolis, né? Um absurdo, onde o Banco Itaú confirma que vai devolver o dinheiro, porém sem juros e sem correção monetária. Então o banco te subtraiu o dinheiro, tá? Colocou na tua fatura valores indevidos e mesmo assim, ainda que foi condenado a fazer devolução de dinheiros, vai existir uma série de regras, tá, para poder receber esse dinheiro. E além de receber esse dinheiro, quem receber só vai receber sem juros e sem correção monetária. O nosso caso, o caso que eu processei o Itaú, não tem a ver com essas cobranças. Obviamente, indiretamente sim, porque foram situações que ocorreram ao longo do contrato que eu mantive com o Itaú, né? Mas que acabaram se caracterizando como abusivas também. Eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar a sentença do processo para a gente ler, para a gente acompanhar junto a esse processo, né? Mas não necessariamente foi esse tipo de cobrança, né? Nosso processo não se referiu a isso, tá? Mas vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e ativar o sininho. É muito importante que você ative o sininho, tá? Se você apenas se inscreve, quando eu postar novamente, você não vai ser avisado. Então é importante que você se inscreva, ative o sininho, dê o hype, expressa a sua opinião no comentário, deixa um joinha, compartilha com algum amigo seu que pode estar passando por alguma situação dessa, porque o nosso intuito é ajudar você a entender mais os seus direitos e não deixar isso passar, tá? E se você quer aprender a como verificar se está tendo alguma abusividade, se você está caindo em algum golpe, o que fazer para recuperar esse dinheiro, né? Eu lancei um e-book por apenas R$19,90. Você vai poder adquirir através do link do primeiro comentário fixado. Tá R$19,90, você pode parcelar, só não compra quem não quer. Na forma de você ajudar o canal e se ajudar, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu vou colocar na tela para vocês a reportagem do Metrópolis, que após 14 anos o Itaú vai devolver dinheiro sem juros, sem correção monetária, tá? Além disso, o banco vai ter até 2028 para fazer essa devolução. Um absurdo, tá? Um absurdo. A forma como o Itaú admite que pegou dinheiro de forma indevida, ainda assim, só vai ter direito a receber
Quem reclamou até dezembro de 2025, se você descobriu agora e quer reclamar, você não tem direito. E mesmo assim, se você reclamou, vai receber valores sem juros e sem correções monetárias. Um escárnio com o consumidor. Mas vamos para a nossa sentença, tá? Processo aqui, Arnfer Padre da Silva Ramalho, né? Só ter o cuidadinho aqui para pegar os dados certinho. Então aqui, ó, Arnfer Padre da Silva Ramalho contra Banco Itaú, tá? E diz o seguinte, olha, Arnfer Padre ajuizou apresentação de indenização de danos morais com pedido de tutela em favor do Banco Itaú. Aduziu o autor que possui limite do cartão de R$ 1.500 e teve o seu limite reduzido de forma unilateral para R$ 200 na data de 26 de janeiro de 2026. O demandado enviou um e-mail informando a redução do limite, né? No dia seguinte, o limite no cartão. O prazo de 30 dias para o aviso da redução previsto na resolução do Bacen não foi respeitado. A redução imediatamente causou diversos transtornos, pois contava com um limite para a sua organização financeira. Tá? Foi o que a gente defendeu aqui. Então, inicialmente, informação importante, a liminar não foi deferida inicialmente. O que seria liminar? Quando eu juntei o processo, quando eu iniciei o processo, eu pedi que o limite fosse reestabelecido. Não porque eu queria ainda o cartão, mas apenas para me assegurar algum tipo de direito inicial, o que o juiz entendeu que naquele momento não seria devido, porque de fato o banco não é obrigado a dar limite para qualquer pessoa, tá? Isso é importante. Então, aí ele vai dizer o seguinte, que o banco, né, alegou na contestação constantes análises de perfil de crédito dos clientes, né, procedendo com os devidos ajustes no limite quando necessário, seja o aumento ou na redução de créditos concedidos. A concessão de limites de crédito deve ser compatível com o perfil de risco do consumidor, para prevenir superendividamento do consumidor. O autor foi comunicado previamente acerca da redução do limite, aí agiu em conformidade com o Bacen. Isso aqui foi o que o Banco Itaú falou. Tá? O Banco Itaú, olha, não, a gente reduziu porque a gente faz um monitoramento, acompanha as finanças, sendo que isso aqui é mentira, gente. No processo, o que foi que eu fiz? Eu juntei nos autos, aqui, para a juíza ver, tá? Eu juntei o meu extrato do registrado lá no Bacen, aonde basicamente, no período de um ano, eu tinha feito algumas compras anteriores nesse período de um ano e, digamos, eu tinha em débitos ali algo em torno de R$60 mil. Débitos pagos, seriam compras parceladas, com parcelas que iriam vencer. E no decorrer de um ano a gente reduziu de 60, 50 para algo em torno de 30 mil. Então, ou seja, não houve deterioração do perfil de crédito. Ao contrário, né? Não se verificou nos meus extratos que havia ali um crescimento do endividamento. Que, pelo contrário, o que se tinha era uma redução de dívidas ao longo de um ano da ordem de quase 50%. Né? Então, a informação juntada pelo Itaú no processo simplesmente não correspondia à verdade. Tá? Então, a juíza vem aqui e começa a falar o seguinte, olha, a partir daqui ela começa a decidir. Então ela diz, olha, no mérito os pedidos merecem procedência em parte, ou seja, ela diz que o nosso pedido merece proceder. Por que ela fala em parte? Porque eu pedi a restituição do limite e a indenização, e ela entendeu que seria cabível somente a indenização. Tá? Então, ela cita aqui um dispositivo legal, o artigo 373, incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, o cônjuge da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Outro sim, a resolução do Bacen diz o seguinte, ó, que é justamente o que a gente bate na tecla. A concessão de limites de crédito associada à conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco, tá, do titular da conta. Porque aqui ninguém, obviamente, entende que o banco tem que obrigatoriamente conceder um limite. Não. Só que existem regras para você reduzir ou aumentar esse limite. Tá bom? Então ele diz o seguinte, que a alteração do limite de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de redução, ser precedida de comunicação ao titular com no mínimo 30 dias de antecedência. O que é que diz o Banco Central? Se você tem um cartão de crédito e esse cartão de crédito, né, você ali solicitou, foi seu pedido a redução do limite, então não tem que respeitar esse prazo de 30 dias, ela já pode valer a partir de amanhã. Quando não existe a solicitação desse limite, dessa redução do limite, tem que ocorrer a comunicação com pelo menos 30 dias, o que o banco não fez. O banco comunicou no dia 26 de janeiro, já com validade a partir do dia 27 de janeiro. Tá? Então, é justamente o que a juíza vai dizer. Tá? No caso em apreço, é fato incontroverso que a redução do limite do cartão de crédito autor, conforme e-mail de ID, ela cita aqui o documento, né, foi enviado no dia 26 de janeiro, confirmando a redução a partir do dia 27 de janeiro. Total desconformidade total desconformidade com a legislação. Tá? Então ela vai dizer o seguinte,
que, em razão da ausência de notificação prévia, né, e específica exclusão do limite disponível, configura falha na prestação de serviço demandado, ensejando a responsabilidade objetiva do banco. Tá? Então o banco causou um prejuízo, porque imagina, de repente você utiliza um cartão de crédito ali para comprar os seus mantimentos mensais ou pagar a escola de um filho seu, e do nada aquele cartão, você já tem toda uma organização financeira e aquele cartão lhe é tirado sem tempo de você promover uma reorganização. Então isso causa prejuízo a você, né? Então, em razão de tudo aqui o que foi exposto pela juíza, né, ela é o seguinte: olha, julgo procedente o pedido formulado inicial e condena a parte demandada ao pagamento de R$2.000 de indenizações por danos morais em favor da parte autora. Ou seja, a juíza aqui concedeu então uma indenização em razão do erro, né, na forma de prestação de serviço do Banco Itaú. Tá? Então isso aqui acontece com muitas pessoas, gente. Às vezes as pessoas simplesmente elas têm um cartão de crédito, o banco notifica hoje, já reduz o limite amanhã, e analisando, eu vou até pedir desculpa a vocês, gente, porque deve estar um barulho captando aqui, mas tem um caminhão passando aqui próximo ao nosso prédio, está fazendo um barulho absurdo. Tá? Mas seguinte, o que acontece, né? Muitas pessoas passam por isso. Quando eu estava formulando esse processo lá em março, eu identifiquei gente no Banco Digio, no próprio Bradesco, no Banco Itaú, com reclamações iguais a essa. E pode ser o seu caso. Se o seu limite foi reduzido, tá? Você consegue comprovar que não há, de forma alguma, deterioração do seu perfil de crédito, a comunicação não respeitou os 30 dias, você pode ter direito a uma indenização. Então o conselho que eu te dou é: não deixa o seu direito passar, porque os bancos não deixam que os deles passem. Então, se você sofreu alguma abusividade, corre atrás, tá? E se você quer aprender a lidar com golpes na internet, como recuperar o seu dinheiro, o que fazer nesse tipo de situação, nosso e-book está no primeiro link fixado nos comentários por apenas R$19,90. Eu também convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder mais nada, deixar um hype, um gostei e fazer o nosso canal chegar mais longe. Até o nosso próximo vídeo.